em uma aldeia mijica, onde palmeiras se balanam suavemente ao ritmo das brisas tropicais e o aroma do café escaldante perfuma o ar, a ístria da A Princesa e o Grô de Café come-a a se desenrolar, como uma dana suave entre trades ancestrais e a modernidade vibrante do Brasil. Imagine-se cercado por uma paleta de cores vivas, onde o dourado do sol se reflete nas guas de um lago sereno e o ecoar das risadas infantis repercute na floresta. Convido o VOC a se acomodar, a fazer uma pausa na correria do dia a dia e a mergulhar neste conto reconfortante que revisita um Célsico atemporal sob uma nova luz tropical. Aqui, em vez de uma ervilha, temos um grô de café, que carrega em si no apenas o sabor intenso e apaixonante dessa bebida tu querida, mas também a ístria e a cultura de um paz que respira arte e alegria. A protagonista, uma jovem e destemida princesa, embarca em uma jornada que atravessa misticismos da natureza, rituais sonoros e encontro de almas, desafiando no apenas os padres da realeza, mas também o que significa realmente encontrar um amor que passe pelo teste do tempo. O grô de café, tu pequeno e aparentemente insignificante, se torna o símbolo de uma prova de dignidade e sensibilidade, enquanto a jovem busca por um príncipe que enxergue alme das apárências e que saiba valorizar as sutilezas da vida. Durante o desenrolar desse conto, viajaremos por centros exuberantes que vão desde as plantais de café nas colinas onduladas a festas animadas sob as estrelas, onde a gastronomia brasileira se combina com risadas, dana e cor, criando uma tapearia ricamente entrelaada de ístrias pessoais e coletivas. Prepare-se para conhecer personagens peculiares, uma AV que conta ístrias sob a luz da lua, um príncipe com um dom especial de ouvir o canto dos pssaros e uma comunidade que se une em celebrar, valorizando a essência simples da vida e a beleza que reside nas pequenas coisas. Uma ístria que nos lembra que a verdade e a autenticidade frequentemente se escondem nos detalhes menos aparentes e que, assim como o grô de café, os momentos mais simples podem nos surpreender e nos conectar de maneiras profundas e inesperadas. Ao longo desta jornada narrativa, nos permitiremos desvendar segredos que vão além dos contornos do conto de fadas, num sussurro que ecoa a importância de valorizar a individualidade e aceitar a diversidade que compõe a tapestry da vida. Cada risada e cada lágrima traro tona nus o humor e a leveza de um conto lúdico, mas também a profundidade das relas humanas que são, em essência, o que nos torna verdadeiramente ricos. Ento, deixe-se envolver por este calor tropical e pela doura do café que permeia o ar, enquanto seguimos juntos por uma viagem em que o maravilhoso e o cotidiano se entrelaçam de maneira imígica. Prepare-se, pois a aventura de A Princesa e o Grô de Café este prestes a comear, e a cada nova revelau, as barreiras entre o sonho e a realidade se desfazem, revelando a beleza que vive em cada um de nós. No meio da Serra da Mantiqueira, lá no coração do Brasil, onde as armas do sol se derretem em torradas de café, e aqueles que se acham com um tostão a mais falam como se fossem de realeza, inicia-se a saga da nossa verdadeiramente despretensiosa princesa de Branca de Café, que acreditava que qualquer sonegação de grãos a deixaria sem o devido sono. Isso ninguém conta nos livros de história, mas nos corredores empoeirados do palácio, uma ervilha poderia causar um tumulto maior que qualquer escândalo na casa do Senado. Visualmente, a cena nos apresenta um palácio que mal se sustenta, com suas paredes feitas de barro fresco e colunas decoradas com palmeiras artificiais. O cheiro inconfundível do café torrado se mistura ao aroma do pão de queijo saindo do fogão,
enquanto o som de sambas e cantorias ecoa entre os corredores. A luz do sol cobre tudo com um brilho dourado que esconde a realidade de uma princesa que só queria saber se o grão da sua xícara era mais alto que a poeira da sua cama. D. Branca, uma figura de roupas extravagantes e pomposas que se acredita que a moda do Império Francês chegou a ela através da sua tia. Tem um hábito inusitado. Toda vez que alguém a cumprimenta, ela se abaixa como se estivesse prestando uma reverência digna de um samurai. Seu serviço é a peculiar e esforçada Lady Fosca, uma mulher com um olhar que poderia perfurar a alma e um talento inegável para fritar batatas, mas que julgava tudo à sua frente como se fosse um teste de QI. No auge do seu status elevado, Branca se vê num dilema, quando o grão de café que ela relaxava junto ao seu travesseiro desaparece. Para muitos, uma tragédia de proporções irreais, mas que na realidade poderia muito bem rivalizar as histórias de fofoca do Twitter. Reuniões são feitas, e enquanto os nobres tentam decifrar enigmas como: quem foi que se apropriou do café? O plebeu do mercado? O bicho preguiça? O gato da prima? O clima de tensão cresce. Para entender a perplexidade, basta imaginar um síndico de prédio que assume que o ruído do elevador é um crime de lesa pátria. Nas mãos de D, Branca estava a decisão: declarar a guerra ao reino vizinho ou achar um jeito de repor o estoque de café. O clímax acontece em uma tensa reunião onde as opções são apresentadas. A primeira ideia é organizar uma grande festa, o que poderia se transformar na maior reação de ansiedade coletivamente orquestrada desde a última vinda do presidente. A segunda opção, no entanto, é mais radical: invocar o direito milenar do jeitinho brasileiro e conseguir que os camponeses entreguem as melhores colheitas nas janelas do palácio, ao mesmo tempo, como se fosse um drive-thru de grãos de café. Claro, a última proposta é descabida, mas todos concordam que seria divertido. Por fim, como não poderia deixar de ser, o dia da festa chega, mas a tensão se dissipa quando você percebe que a grande atrapalhada não era identificar o ladrão, mas encontrar a maneira de deixar tudo muito divertido. O evento culmina com a revelação de que a ervilha da cama dela era a real causadora do drama. Talvez a cama é que ficou muito mole. Para a história oficial, a princesa não teve que escolher entre a guerra e a galinha do ovo, mas apenas um travesseiro mais alto para não se preocupar com o grão mais baixo. E a moral dessa história, ou melhor, o provérbio distorcido que ressoa pelas colinas da Mantiqueira é: quem não se relaciona com o grão não cruza com o moído. Isso ninguém conta nos livros de história, mas há muito tempo, em um sertão perdido entre o barro e o café, uma princesa de 3 cabeções, também conhecida como Principa, decidiu que sua autenticidade precisava ser testada de uma forma inusitada, com um vestido feito de folhas de bananeira e um chapéu de palha. Em formato de uma tuba, ela caminhava pelas ruas de sua aldeia, que cheirava a frango com quiabo e abacaxi maduro. Enquanto as maritacas gritavam as novidades da periferia, sua sombra parecia uma dança em câmera lenta, contrastando com a atmosfera de calor intenso. Na praça central, cercada por barracas de pipoca de manteiga, ela se deparou com um candelabro ridiculamente grande que, na verdade, era uma bomba de café de fazer inveja a qualquer Starbucks. O forte odor da bebida quente se misturava com a pressão social. Se você não se espantar com todo esse café, como pode se considerar uma princesa? Todos sabiam que ali, sob a luz do sol tropical, a aparência valia mais que a mais mugida das vacas. E assim, se deu a grande provação da Principa, que consistia em se deitar sobre um travesseiro feito de grãos de café. Para os habitantes do recanto,
a situação era tão normal quanto um carnaval fora de época. Aqui, ser mais real que o real era um deslize na rede de segurança da vida diária. Os ânimos subiam no calor do momento. Havia o chefe do cacau, o doutor do leite de coco e até mesmo o pato do ponto G, uma ilustração do jeitinho brasileiro exprimido como um Twitter 1.0. Cada um deles trazia uma visão particular sobre a autenticidade e a verdadeira realeza, discutindo a relevância de se fornicar o tolete. Na audiência da aprovação, ninguém entendia muito bem quem era a principa, e pelas expressões alheias, o silêncio reinava. O chefe do cacau levou o espetáculo a um novo nível, com mesuras dramatizadas que deixariam qualquer artista de rua com inveja. Em meio a toda essa pantomima, o assunto do dia não era a realeza, mas a tentativa desastrosa de um comerciante que, ao tentar vender bananas, esqueceu-se de retirar a casca, de certo que era ele, a verdadeira piada ali. Finalmente, a tensão atingiu seu clímax com um ruído estrondoso e, para a surpresa da multidão, a principa não se incomodou minimamente com o travesseiro de café, mas ao deixar o palco, escorregou na casca que antes enfeitou o chão. O caos se instaurou. Assim, em vez de uma simples história de amor que se desdobrava lentamente como um bife à milanesa, fomos brindados com a tragicomédia da principa deslizante. Em um giro inesperado, a realeza foi à lona, enquanto o comércio de bananas se tornava a verdadeira realeza do dia. E, enquanto ela se levantava com seu vestido amarrotado, a morada dos sonhos e ilusões deixava um rastro de risadas. Ah, a moral da história aqui é bem clara. Melhor escorregar em uma casca do que cair nas garras da decadência. Esta é uma lição eterna que você só vai aprender quando se deitar sobre um travesseiro de grãos de café. Ah, se a vida fosse tão suave quanto um cappuccino bem passado. Isso ninguém conta nos livros de história. Na era dos exploradores e das chácaras, cercadas pelo aroma inebriante do café, uma princesa brasileira não estava apenas à procura do príncipe encantado, mas de um grão que pudesse provar sua verdadeira nobreza. Estamos em uma manhã ensolarada de 1845, onde os pássaros cantam como se estivessem ensaiando para um pequeno concerto, e os sons de panelas e gritos de vendedores de rua dançam entre as palmeiras. Aqui tudo é luz, música e, claro, a tensão de agradar as classes altas. Em uma mansão de barro e bambu, encontramos a protagonista, a princesa Marina, um ícone do glamour e do exagero. Vestida em um vestido tão rígido que poderia servir de casco para um caranguejo, ela ergue um dedo mindinho digno de uma rainha britânica enquanto sorve seu café, desejando que o calor na atmosfera não fosse apenas da bebida, mas de uma grande paixão que a fizesse resplandecer. Ao lado dela, temos o Conde Fritz, que, para o bem da narrativa, se veste como um garçom de um restaurante 5 estrelas, incluindo um avental impecável, e faz continência até para as pombas que se atrevem a pousar em seu ombro. No meio do caos, uma bifana estufada aparece sobre a mesa, assim como o dilema que a conturbada sociedade enfrenta. Quem merece tremer à sombra do status social? Em um ritual bizarro, os nobres locais realizarão um teste não com ervilhas, mas com grãos de café. Cada um deverá passar a noite em 5 leitos feitos de grãos. E se houver alguma amassada, conforto ou boa noite, o título de príncipe e a coroa serão decididos. Ou seja, a chance de conseguir um lugar na mesa de jantar dos ricos, onde a pressão social é bem maior que a fervura do café na panela. Sem compreender que a vida não é assim tão fácil como escolher entre vários grãos de café, a princesa Marina sugere que o conde Fritz faça um teste. Não será fácil. Os dois são levados a um dilema clássico.
oferecer o grão correto ou ser eliminado daqueles que, em nome do status, não se tocam, não se olham e, definitivamente, se não se beijam, não se toca. E quem seria o juiz? O verdadeiro ídolo da sociedade, Senhor Barista Teodoro, o homem que se importa mais com a temperatura de seu expresso do que com a temperatura do coração de sua corte, a quem todos obedecem, mas cuja sabedoria é comparável a um tutorial de YouTube sobre como fazer pão caseiro. Enquanto esperam pelo veredito do Senhor Teodoro, a tensão vai crescendo. No entanto, ao serem chamados para o teste, ocorre algo inesperado. O conde Fritz, sob a extensa pressão de agradar a todos, derrama acidentalmente um copo de caldo fervente em sua cabeça. Um escândalo. Mas isso transforma tudo em uma cena de cômico absurdo. Os nobres se esquecem das noções de etiqueta e começam a vangloriar o sabor ousado do café à moda do conde, tornando-o um sucesso instantâneo na cidade. No final, a princesa percebe que, em vez de um príncipe de amor e café, ela acaba adquirindo um conde em choros de risadas e sorrisos escandalosos. Afinal, na vida, mesmo o grão de café pode trazer mais do que dor na consciência. No fim de contas, já dizia o ditado: quem não serve café não é príncipe. Ou, em outras palavras, nunca subestime o poder de um bom cafezinho e de um bom riso. Isso ninguém conta nos livros de história, mas no Brasil, colônia, o jeito de ser príncipe era como o de escolher entre um café fresco ou um de saquinho. Sempre havia alguma coisa a mais, e as meninas se espreitavam sob camadas e mais camadas de sedas coloridas, tentando agradar a todos, mas principalmente a própria sanidade. Em um palácio iluminado por candelabros feitos de casco de tartaruga, o cheiro de açúcar queimado dominava o ar, e os sussurros de tias fofocando nas esquinas ecoavam como um pagode desafinado. E ali estava a nossa heroína, a princesa Alguinha, cuja habilidade em decorar bolos era tão famosa quanto seu jeitinho peculiar de se espelhar em qualquer espelho para garantir que estava radiante. Mas havia um pequeno detalhe, ou melhor, um grão que mudaria o rumo de sua vida e de seu príncipe, o príncipe Cafa, que tinha como único talento saber a medida exata de café em gramas, uma verdadeira cartola de cifras. O problema? A única regra do lugar parecia ser: quem não gosta da bebida, que fique com as ervilhas. Neste ambiente tropical, onde laranjas e bananeiras se misturavam a palácios magistralmente rococós, todo o ritual de conquistas naquela sociedade girava em torno de comidinhas e conversinhas infindas, e o príncipe precisava da aprovação de Alguinha não só para o coração, mas principalmente para os futuros adeptos da tribo dos fãs do café. Então chega o dia da grande degustação, onde a princesa seria submetida a uma verdadeira maratona de cafés. Uma mesa repleta de xícaras couraçadas de ouro, uma autêntica assembleia de gente chique que tinha medo de se sujeitar a qualquer tipo de bebida não filtrada. O clima estava pesado, como pega no pé por parte da sogra, mas Alguinha parecia determinada. Os primeiros 2 cafés foram agradáveis e ela fazia cara de quem estava adorando. Mas ao chegar na 3ª xícara, cada golinho se tornava uma martelada em seu estômago, desafiando o destino da nação café-culturista. E no auge da tensão, enquanto todos aguardavam a declaração da eleita, ela teve uma ideia brilhante. Decidiu que, em vez de ser ouvida em meio ao tumulto, simplesmente gritaria: "Eu prefiro chocolate!" E estava feito. Todos em trajes de gala pararam e se viraram para ela, atônitos, como se ela tivesse anunciado que preferia um golang ao invés de um iPhone. O príncipe Cafá ficou petrificado. Neste momento, Alguinha soltou o grão de café, que foi parar no pé do príncipe, causando não só um susto,
mas uma grande risada. O mestre Café, um chefe de renome, que também era especialista em grafite nas paredes, não conseguiu conter a gargalhada, e a pressão social se dissipou como a fumaça de um bom grão. Em vez de um namoro, o que surgiu foi uma amizade renovada baseada na mínima formalidade, que girou em torno da culinária de forma sutil, quase como o jeitinho brasileiro de lidar com as crises, no silêncio e na esperteza. E assim, quem fugiu do dilema da meleca do café encontrou uma solução mais palatável. Afinal, se a vida te oferece um grão, faça um brigadeiro. E assim, em um lugar onde as ervilhas davam lugar aos grãos, a moral da nossa história é: quem finge que gosta do que não gosta, termina sempre no mesmo feijão com arroz. Quando se fala de desclassificação na realeza, a história nos conta que não é apenas o sangue nobre que conta, mas, sobretudo, a eficiência do disfarce que se faz. E assim, neste episódio que se passa em um reino tropical, tudo começa na manhã abafada de um domingo, com o cheiro de café fresco, se misturando à brisa salgada e sem compromisso do litoral. Isso ninguém conta nos livros de história. Um grão de café, um capricho real e uma verdadeira batalha de egos. As flores estavam pela cidade, mas, como um vaso bem enfeitado, escondia algo mais embaixo. Aqui a princesa, uma jovem de modos extremamente refinados, que mudava de trono como quem muda de roupa de cama, ergue-se de um leito de pétalas de jasmim, enquanto a audiência da corte espreita, respirando nervosamente aquele suor que tinha cheiro de caipirinha na espera da próxima cena. Cada movimento se tornou uma performance digna de Oscar, com as cortesãs imitando a percepção do público, e qual deles não formulava a famosa pergunta: quem é a verdadeira princesa? O dilema estava apenas começando. Para provar seu valor, era claro que a jovem precisaria passar por uma defesa à altura das expectativas da corte. Se na chuva caem coroas, na corte também caem feijões e tortas. Por isso, para cada um dos candidatos a príncipe, a regra era sempre decepcionante: encontrar um grão de café inadequado no leito das flores, carregando o peso da tradição. Um verdadeiro dilema nobiliárquico. O trono, coberto de folhas de bananeira e flores de hibisco, não era o único objeto em disputa, mas adivinhem, a cada pedaço de torta que a princesa mordia, outro pretendente a perdia trustinoso entre o fond latte e a pressão social. Aqui, as regras eram como as da republiquinha de um bairro periférico, onde cada um sabe a última fofoca, mas ninguém sabe onde fica o dicionário. O campeão, um príncipe vindo de terras distantes, com aparência de surfista, que estava mais preocupado em conquistar a princesa com dicas de stand-up do que em encontrar o sacrossanto grão, fez o que todo novo rico faria: virou a mesa da cafeteria e, como um autêntico aspirante a coach, propôs uma dinâmica em grupo. Constrangedores ensaios com joguinhos de autoestima substituíram a tradição. Quando pensou que tudo estava perdido, eis que surge um vovô ex-cafeteiro, um personagem cativante que prometia trazer ordem ao caos. E como todo bom avô, mesmo com as costas tortas, sabia que a receita da avó tinha as respostas e todo o conhecimento. Em vez de um grão que incomodasse o relato, um caroço de café diferente foi a solução. Um encontro inusitado entre o gosto maduro e a juventude. O que a princesa queria descobrir? Um amor que passasse pelo crivo da cafeteria mais respeitável da cidade. Assim, enquanto a corte tentava adivinhar os gestos do príncipe hipster, o dilema se tornava tão grande quanto um copo de açaí e tão insignificante quanto a verdade por trás de um fingir costume. O clímax se deu quando a princesa, com uma colher de pau na mão e um olhar de quem já havia tomado muito café ruim,
decidiu que era hora de dar uma resposta inusitada. Na verdade, o que contava era o tempero, e que o chá não conseguia rivalizar com o espírito do café. E, em um gesto inesperado, enquanto a corte olhava atônita, ela atirou o grão ao mar, gritando uma sabedoria tão ancestral quanto uma receita de feijão, que diz que o chefe da família é quem manda no tempero. Quem não pinga o grão, não fermenta. O príncipe surfista, perplexo, lançou um olhar incrédulo, como se pedisse ajuda a um influenciador digital. E a princesa não só conquistou o amor, como também a liberdade de ser quem realmente era. Afinal, ninguém precisa de um trono se tem uma cafeteria famosa e um bom copo de café. Então, fiquem com esse pensamento. Em um reino onde os disfarces imperam, quem não aguenta a pressão não deveria acordar de manhã. Em um elegante palácio, à beira de uma plantação de café no Brasil colonial, onde o ar é impregnado pelo aroma do grão torrado, a mistura perfeita de suor e café fresco, se desenrola uma cena que mais parece um desfile de vaidades do que um simples banquete. Isso ninguém conta nos livros de história, mas, entre sorrisos apertados e balbúcios de casta oficial, o verdadeiro desafio não está na ervilha sob os colchões, mas sim na xícara fumegante de café que a princesa precisa provar para conquistar seu lugar na corte. Como qualquer sessão de terapia em grupo, o conflito começa quando a excelente e metódica Dona Irineia se coloca à frente dos seus doces com ares de quem está vendendo um remédio milagroso. Quem não gosta de café não merece ser feliz. Essa frase ecoa por entre sushis brasileiros de banana e tapioca frita, enquanto a corte saqueia a mesa com uma pontualidade que faria um relógio suíço parecer uma tartaruga. Todos os personagens são equilibristas de tensão. O pomposo barão do café, com seu monóculo e chapéu de palha, parece estar sempre prestes a derramar a verdade, e a excêntrica condessa Mônica, que jura que suas receitas de café são mais sagradas que a fórmula da Coca-Cola. O centro focal do banquete, um simples grão de café, que, sob a pressão social, se torna a chave para a felicidade da princesa e, ironicamente, do país. Ouvimos frases sem sentido flutuarem no ar. Café é a energia do céu. Ou, um bom café é como uma cama bem feita, não dá para reclamar. Todas adornadas por risos nervosos. Rituais estranhos emergem, com a condessa batizando a xícara e fazendo uma série de reverências aos grãos, enquanto os convidados, em sua maioria, aplaudem os rituais absurdos como se fossem obras-primas da chapiscagem. Ah, o maravilhoso clima de pressão social que faz até o mais resistente dos nobres olhar para o lado e balançar a cabeça, murmurando: fingir costume nunca fez mal a ninguém. E então, com um colherão maior que a própria verdade, Dona Irineia decide que é hora de testar a princesa. Com olhos afiados como os de um falcão, ela argumenta que a candidata deve beber um copo copioso da infusão mais forte, na esperança de que um grão amargo explique se ela é digna do trono. E aqui se encontra o clímax. A princesa, com a gravidade de um juiz diante de um réu, ergue a xícara como se estivesse erguendo um troféu, só para sentir o gosto amargo se espalhando em sua boca como uma multa de trânsito em dia de chuva. No entanto, em uma reviravolta digna de uma novela das 8, ela decide achar graça na situação, gargalhando ao invés de sufocar-se em uma careta. O que se segue? Um improvável desfile de todos os presentes, de repente, sentindo que tinham sido desafiados pelo espírito da autenticidade. A moral do dia? Melhor um grão na mão do que 2 na cabeça, com a certeza de que, no fim, o café pode revelar mais sentimentos do que a mais bem escrita poesia. Afinal, entre o humor e a amargura,
Só a cultura brasileira consegue transformar uma simples xícara de café em uma verdadeira aula de história e amor. No meio do calor infernal da floresta brasileira, em algum lugar em pleno século XIX, começava a saga de uma princesa destemida que não se importava com a delicadeza das ervilhas, mas sim com o café e os ovos mexidos que a deixariam pronta para enfrentar os desafios do dia. Afinal, isso ninguém conta nos livros de história. Ser uma princesa não é o mesmo que ter o coração tranquilo. É uma verdadeira competição silenciosa onde apenas os grãos da sorte e do fracasso são colhidos. A cena se desenrolava num palácio cuja vista era tão bonita quanto uma lembrança de uma festa que nunca aconteceu, com o aroma de assados decadentes misturados ao cheiro de sapo cozido, ou seria apenas a sujeira dos sapos que se escondiam nos cantos? O lugar era hilário, repleto de pessoas que, mesmo em seus trajes mais pomposos, se pareciam mais com sapos do que príncipes. O rei, com sua juba de fazer inveja a um leão, era um homem de grandes ideias, mas péssimo em executar algo assim como um técnico de futebol que apenas grita na beira do campo enquanto a bola passa longe do gol. Ele não entendia nada sobre o que significava ter uma princesa delicada, mas tinha certeza de que o destino dela estava atado a um grão de café especial, ou como a lenda dizia, uma ervilha do tamanho de um abacate. O dilema era esse: ou a princesa era realmente uma verdadeira nobre, ou as ervilhas eram apenas um truque publicitário dos patrocinadores do evento, trazendo à tona a dúvida que todos carregavam naquela sociedade. Vale a pena tanto esforço? Entre risos e sussurros de esperança, os súditos conspiravam como verdadeiros sapos à beira do lago, prontos para pular na próxima oportunidade. O que começou como uma busca por provar a delicadeza da princesa se transformou em uma competição acirrada entre as damas da corte. Várias tentsas da realeza tentavam ser aprovadas pelo rei, não apenas demonstrando suas habilidades de equilíbrio sobre covas ou na arte do chá, mas ao mesmo tempo lidavam com a pressão dos olhares ácidos que nem o mais forte dos cafés conseguiria dissipar. E tudo isso enquanto fervia um caldo bizarro de costumes e superstições que faziam o povo acreditar que uma gota de café ruim poderia desestabilizar o reino. A vida comum virou uma corrida insana, onde as princesas tentavam conter o riso ao ver suas concorrentes se acidentando em um jogo de pega da varanda, enquanto os cortesãos faziam questões como: quem leva o troféu do sapo mais bonito? No final das contas, o que deveria ser uma jornada épica se tornou apenas uma série de eventos cômicos que mais pareciam um programa ao vivo de quem quer ser o novo coach do rei. O clímax da história chegou de forma inesperada. A princesa, tão buscada, se infiltrou disfarçada de conselheira e, após uma derrota sinistra do seu plano, uma batata doce, ou seria uma palma de ouro, desvelou a verdade em meio a tanta palhaçada. Era preciso renunciar ao trono dos sapos e buscar uma nova forma de governar, que incluía, é claro, muito café, uma pitada de caipirinha e um histórico de fracassos risíveis. E se alguém ainda estava assombrado com a ideia de um grão de café mágico, lembre-se, não havia nada mais poderoso do que um bom e velho self-service, especialmente quando regado a pitadas de humor e as boas risadas da vida. A mensagem final desse documentário improvável poderia ser: quem nunca se vestiu de princesa nunca soube o que é saber rir da própria história e viver um dia de cada vez. Portanto, a verdadeira moral, em um reino onde a ervilha gera expectativas, o melhor mesmo é ficar com um bom café na mão e deixar a vida nos guiar. E se um sapo der um pulo na hora errada, ao menos teremos uma boa história para contar.
A resiliência das raízes, encontros e desencontros no café da tarde. Isso ninguém conta nos livros de história, mas, numa tarde ensolarada de 1820, nas terras tropicais de uma pequena capitania brasileira, a nobreza se reunia em torno de uma mesa onde o café era a estrela principal, mesmo que a maioria não soubesse fazer a palavra barista caber numa conversa. O cheiro do café torrado misturava-se ao aroma de acerola, com uma pitada de suor misturado à ambição e um toque sutil de quem tentava fingir que o terno era novo. À mesa, encontramos a nossa protagonista, a soberana e ridiculamente elegante Dona Perpétua, que tinha mais tiaras do que juízes e mais fama de difícil do que atenção numa fila do SUS. Seus olhos, parecendo duas azeitonas, observavam com desdém a cada um de seus convidados, que mais pareciam figurantes de uma novela da Globo onde se adorava a ostentação. O seu rival, o distinto Lorde João da Mania de Café, insistia que a atenção dela só poderia ser conquistada com grãos de café importados da mais nobre fazenda de Minas. Mas a verdade é que o que ele realmente queria era uma selfie para o seu Instagram, Lorde Cafeteiro. Entre goles de café, palavras de amor eram trocadas em suaves declamações típicas da aristocracia. Dona Perpétua, seu sorriso é como um grão de café arábica em meio a tanto robusta. Mas tudo isso foi interrompido pelo tradicional ritual do quem vai contar o maior mico. E, apesar do pretenso ar de competição, todos pareciam menos preocupados em impressionar do que em garantir seu espaço na mesa. E assim se desenrolaram histórias de samurais que faziam mesuras até para suas xícaras e nobres que gritavam um show para qualquer desafio, das pequenas ameaças e competições sociais que confundiriam até os mais sábios estrategistas dos dias atuais, numa verdadeira guerra de egos. Como todo bom mockumentary, essa tarde espetacular não poderia faltar os aplausos para os mais absurdos. A Damiana, a amiga fisiculturista da Dona Perpétua, que acabara de voltar da Europa, trouxe um grão de café que dizia ser uma nova variedade, mas que só parecia mais uma polvo disfarçado de grão, e causou o primeiro momento de tensão da noite, que acabou numa risada coletiva e uma contestação instantânea. Se você não tem papo, não tem café. No clímax da tarde, depois de passar horas em rodeios e palhaçadas sobre a qualidade do café, o impensável aconteceu. Um copo d'água se virou sobre o projeto de livro de receitas de Dona Perpétua e o que parecia ser uma catástrofe, na verdade, acabou por traçar uma amizade entre ela e Lorde João, que decidiram então usar a água como um novo ingrediente em suas receitas de café. Quando na dúvida, suba o nível. Historicamente falando, este encontro fictício é um reflexo de um Brasil em que as pessoas estavam mais preocupadas em se conectar do que em ser desaprovadas. Um lembrete de que, em qualquer época, o jeitinho sempre encontrou seu espaço. E assim, diante do sol poente e cheiros de café no ar, Dona Perpétua fechou a tarde com uma moral digna de quem já perdeu a conta de quantas vezes se queimou. Quem não bota a mão no fogo não aprende a fazer um café na temperatura certa, porque no final das contas, o que importa mesmo é saber que em qualquer drama, uma boa xícara de café é capaz de curar qualquer ferida emocional. Isso ninguém conta nos livros de história, mas uma brisa suave tropical e o aroma inconfundível de café coado marcam o dia em que tudo começou. Era um reinar do mundo, nas terras das bananeiras e dos abacaxis, onde as princesas se vestiam mais para a festa do que para o baile. No reino de Cafelândia, uma figura ilustre e de opiniões polêmicas se destacava, a Princesa Merenda, cuja beleza era tão radiante quanto os reflexos nas águas do rio Jabuticaba. A cada elogio, seu palácio decorado de folhas de palmeira doce
soava como uma floresta tropical prestes a desmatar, enquanto ela aceitava os aplausos como se fossem convites para o próximo desfile de moda. Merenda não era apenas bonita, mas uma expert em manipulação social, inerente à sua linhagem familiar. Ela tinha o dom de se esquivar das obrigações de maneira tão sutil quanto um samurai evitando um golpe, sempre deixando um sorriso no rosto. Ao seu lado, o distinto conselheiro, Sr. Pavê, um sujeito que não sabia se colocava mais açúcar no seu café ou na língua, debatia os destinos do reino, em tom mais dramático do que um novelista da hora do almoço. Se não acomodar a princesa das ervilhas, isso ninguém conta nos livros de história, mas as reuniões da realeza eram bem mais parecidas com um episódio do aplicativo de mensagem secreto do que com um conto de fadas. O ano é 1822, num palácio tropical onde a brisa leve traz aromas de café torrado e a umidade faz os cabelos frisarem como se estivessem em uma dança descontrolada. Neste cenário repleto de sorrisos ensaiados e olhares de lado, a rainha Ananás, uma mulher digna de uma novela das 6, organiza um chá das 5, que mais parecia um jogo de estratégia entre as casas nobres do império. O ambiente estava repleto de nobres, com suas roupas tão rígidas que um único movimento poderia causar uma explosão de pérolas e plumas. Ouvia-se o tilintar das xícaras delicadas, mas, se prestássemos atenção, poderíamos ouvir também os cochichos disfarçados que coloriam o ar. Na mesa, um bolo de laranja decorado com flores tropicais competia por atenção com um prato mítico de brigadeiro que parecia ter o poder de fazer os homens mais valentes se tornarem crianças novamente. Mas não se deixem enganar. Aquela não era uma festa qualquer. Era uma armadilha de status, um desfile de máscaras sociais tecidas por segredos e favores. As damas seguravam seus leques como se fossem escudos contra o azar que elas mesmas criavam em suas intrigas diárias. O conflito se desenrolava enquanto a rainha tentava descobrir se sua mais recente convidada, a duquesa Mandioca, conseguia ficar de pé após ingerir uma quantidade obscena daquele cafezinho brasileiro. Seria a dita cuja realmente da realeza ou uma impostora com um jeitinho malandro? Enquanto os nobres se curvavam como se estivessem em uma maratona de mesuras, havia um samurai que claramente havia confundido a festa com uma competição de reverências, tentando agradar a todos, incluindo os estatuetas no Jardim de São Jorge. Agora, se você acha que isso é chato, aposto que nunca tentou explicar o sistema político local para alguém que acha que o corvo é apenas um animal de estimação. O auge da festa chegou quando a rainha precisou escolher entre um cacho de bananas carameladas e um par de cadernos de receitas de bolos do século passado. A tensão era palpável, com os nobres se contorcendo nas suas cadeiras de vime. No final, quando tudo parecia se encaminhar para um grande desfecho digno de novela, alguém derrubou o candelabro, iluminando os verdadeiros segredos da corte. Todos acreditavam que a rainha realmente sabia fazer o melhor brigadeiro, mas na verdade ela pedia as receitas do seu chefe de cozinha. O próprio palácio, palco de tanta ostentação, se tornara uma metáfora perfeita para a pressão social que as pessoas enfrentam até hoje, como se Raquel e Gerson estivessem ali, de mãos dadas, tentando disfarçar uma briga de casal em plena mesa de janta. E ao final daquele pegajoso e insólito evento, que todos juravam que iriam comentar na roda de amigos, aprenderam uma valiosa lição: quem não dá bom dia para o estagiário não pode reclamar da chuva. Em meio a abobrinhas e fantasias de nobres, a festa de chá se mostrou um espetáculo do absurdo, que nos ensina que num universo onde todos têm que fingir o costume, às vezes o simples desejo de ser autêntico é o que nos une
Em uma manhã ensolarada no Brasil colonial, um lugar onde o doce aroma de café recém-coado flutua no ar, como promessas não cumpridas, inicia-se a história de nossa protagonista, a princesa Godívia, que sacrifica a sua dignidade por um copo da bebida, que faz os corações pulsarem e as conversas em festa. Isso ninguém conta nos livros de história, mas todo mundo sabe que a verdadeira realeza é definida pela escolha de um bom grão, e não pela autenticidade do seu título ou pela profundidade de seu conhecimento sobre os compostos do universo. A cena se desenrola em um palácio cuja sala de estar é adornada com poltronas forradas de chita e murais de café em sua forma mais extravagante. O ambiente é preenchido com o som de um relógio de parede mal calibrado que marca o tempo conforme a pressão social se torna insuportável. Enquanto o estalar das correntezas de um rio distante ecoa no fundo, ao centro, Godívia aparece em um trono feito de sacas de café, ostentando um vestido que mais parece uma refeição de boteco coberto por um molho de grãos. A princesa é interpretada por uma mulher de expressão exagerada que parece ter saído de uma novela das 8, com olheiras que só poderiam ser causadas pela insônia provocada pelo excesso de cafeína. Seu rosto compartilha espaço com o do conselheiro Justino, uma figura caricatural que poderia ser facilmente confundido com um avestruz em costume de gala, sempre olhando baixo e tentando agradar a todos. Justino segura um papel com a lista de pretendentes ao trono, os quais são carinhosamente conhecidos como cafezinhos, uns mais aguados, outros mais fortes e alguns que prometem revoluções, mas só servem como enfeites na prateleira da memória. O conflito surge quando Godívia decide que precisava de um teste verdadeiramente nobre para verificar quem poderia conquistar seu coração e, claro, seu palácio. O ritual nada tradicional inclui a balança da verdade, composta por um grão de café que, se balanceado de maneira incorreta, derrubaria o candidato a pretendente na mais profunda das humilhações. A tensão cresce enquanto a primeira opção entra, um príncipe que mais parece um síndico de prédio, todo equipado de regras para não escorregar pelos cascos do cavalo. O pobre infeliz faz uma performance digna de Oscar, mas ao menos percebe que na rodada da avaliação da sobremesa, seu café não passava do ordinário. Além da proverbial pressão da calça apertada, ele falha miseravelmente ao apenas despejar açúcar sobre a bebida, um pecado que nem mesmo uma bomba de café expresso poderia redimir. Quando finalmente a tensão cobre o ar como um cafezinho queimado, a terceira aposta surge, um lavrador esfarrapado, que ao escorregar no caminho, acerta em cheio o grão de café que tinha como única esperança. Para a surpresa de todos, ele descobre com destreza que, na verdade, o truque do teste era mesmo ser autêntico. O clímax se dá quando Godívia percebe que não precisa da pompa do trono, mas sim do sabor forte e amargo das experiências vividas e que todas as convenções sociais não passam de medidas arbitrárias de um iguaria qualquer. Essa epifania se transforma em aplausos de um público inexistente e, ou pelo menos, da própria sombra da princesa, enquanto os cafezinhos se dissolvem em risadas abafadas. No contexto histórico, vale lembrar que o Brasil, na época, era o maior produtor de café do mundo. Um fato que fez os senhores da época perderem a cabeça mais por uma xícara bem servida do que por qualquer insurgência. Portanto, a moral da história é mais simples do que parece. Quem não gosta de café não precisa ser tratado como um grão de verdade, e que melhor se arriscar no retrovisor do passado do que perder o sabor da vida. Assim, encerramos com um dito popular: quem não toma café não tem um passado para contar.
No coração de uma instalação de café flamboyant, no Brasil colonial, onde as nuances da vida se entrelaçam com os grãos torrados, a história que poucos ousam contar começa. Isso ninguém conta nos livros de história. As princesas não se preocupam apenas em dormir em cima de ervilhas. Elas também precisam se certificar de que o café esteja perfeitamente coado. Em meio à festa de sombras tropicais, aromas de grãos tostados e o tilintar de xícaras que ecoam como sussurros de segredos, conhecemos a principesca Carolina, dona de uma beleza que rivalizava com as florestas amazônicas e um paladar que era um verdadeiro desfile de apresentações. Coitada! Afinal, ela tinha que manter a dignidade em meio a um mundo onde o café era mais que uma bebida, era o combustível da socialite. Carolina se vê cercada por um grupo de personagens caricaturescos que incluem o exagerado Barão do Café, um aristocrata tão obcecado por status que só saía de casa espalhando perfumes importados e ostentando uma cartola para não ser confundido com o séquito de homens comuns, e a senhora da filtragem, que acreditava ter a capacidade mágica de determinar a qualidade do café pelo seu aroma, enquanto olhava de esguelha os outros com a desconfiança de uma síndica preocupada com os canos do prédio. Tudo acontece numa época em que a cultura do café no Brasil estava renascendo como um mito grego sobre as delícias da cafeína. O ambiente é, ao mesmo tempo, aconchegante e comprometedor. Madeiras polidas, luz de velas cintilando, como as esperanças de quem nunca chegou a ser promovido no trabalho, e o cacofônico ruído de copos tilintando em um verdadeiro balé sonoro. No centro deste drama social kafkiano, um níquel de café, resgatado de uma mesa vasa a verdadeira natureza dos costumes, sempre se pedindo favores, distribuindo sorrisos falsos e escolhendo a dedo o lugar perfeito para se sentar, como quem disputa uma poltrona na repartição pública. Assim que Carolina se senta, a tensão cresce ao redor de quem é o verdadeiro apreciador de café, onde o ritual de saborear o grão mais raro se torna uma metonímia da luta por status. O barão do café, sem treinamento acadêmico em cafeinose, ergue-se para demonstrar seu conhecimento profundo sobre a diferença entre o café arábica e o robusta, com a mesma segurança com que um coach de vida fala sobre empreendedorismo em uma reunião chata. Finalmente, depois de uma noite cheia de diálogos aproximadamente culturais, um aroma diferente desliza pelo ar. Algo parecido com gridlock de finais de semana. É o cheiro de uma simples xícara de café que tem o poder de selar um acordo entre a realidade e o absurdo, onde a crítica social é filtrada através da espuma. Quando o clímax do segmento chega, uma reviravolta épica, um copo que estava ali para ser avaliado, acaba se quebrando, e todos continuam a conversar, negligenciando a explosão de cacos e café como quem varre a poeira para debaixo do tapete. O que parecia ser uma prova de caráter acaba sendo apenas uma declaração de intenção. No fim, o que se sabia como uma reunião de refinados acaba por resultar em um simples truque cotidiano. Esta reflexão pirata sobre as mentes e corações perdidos por trás do café revela a verdadeira moral dessa amarga farsa social. Quem não toma café não é gente. Quem não toma um susto nunca aprecia. Afinal, como diz o filósofo das mesas de bar, um bom café é melhor com uma pitada de drama. Isso ninguém conta nos livros de história, mas há quem diga que o verdadeiro teste de uma princesa não é o grão de ervilha, mas sim como ela consegue permanecer fresca no calor insuportável do Brasil, sem derreter como um picolé em dia de sol. Estamos no século XVIII, em uma fazenda luxuriantemente humilde de café, onde o aroma farto da bebida
que aquece o coração brasileiro, tenta ofuscar o odor insistente do suor com cheiro de brisa de mar e poeira de terra batida. A luz do sol é tão intensa que faz o seu vestido branco quase transparente, uma verdadeira moda de verão tropical, e a princesa Eliana, com seus cabelos esvoaçantes como a onda do mar, se apresenta num declame exagerado, com uma postura de quem não sabe se está num desfile de moda ou num concurso de Miss. Ao seu lado, a figura do fiel escudeiro, Arnaldo, especialista em café e também em abrir as portas da corte, carrega um molejo descontraído que faz parecer que a qualquer momento ele pode iniciar uma dança da vitória ou soltar um bordão de programa de auditório. Mas o que ninguém esperava, mesmo no auge da ignorância dos costumes da época, era que a prova real da realeza não se daria por conta da dignidade de uma ervilha, mas por um pequeno grão de café colocado sob um colchão feito de folhas de palmeira. O detalhe, meus amigos, é que na cidade onde a princesa vivia, o café era considerado mais valioso que ouro. E como todo bom brasileiro, a princesa foi ensinada a usar o famoso jeitinho: não posso sentir pressão social, vou simplesmente fingir costume. Acontece que enquanto todos esperavam que Eliana passasse uma noite confortável, a tensão na fazenda se transformou em um espetáculo à parte. A audiência, composta por nobres e curiosos locais, estava tão embriagada pelo aroma do café que muitos deles se esqueceram do porquê estavam ali. O que se seguiu foi uma série de mesuras descontroladas, onde até as cobras davam voltas para se apresentar ao público, enquanto o almoço se cozinhava na rede e a casa da mãe Joana fazia o seu papel de casa-clube de descanso. No meio do caos, Eliana começou a sonhar com a possibilidade de ser a verdadeira apanágua de um feudo, ao mesmo tempo que Arnaldo, tentando apaziguar a tensão, decidiu fazer barulho com seu grão de café, dizer que nenhum príncipe tinha aquele nível de pressão pela fama. 1 grão, 2 grãos, 3 grãos e... poft! Olhem, a princesa não sentiu nada. O que é isso? Uma pessoa normal. Seguia ele com seu deboche, mas sem perceber que, num movimento do destino, Eliana, com toda a sua pompa e circunstância, decidiu dar um pipoco e se jogou nos braços do mais humilde lavrador da fazenda, que tinha um carisma que poderia desbancar muito nobre na corte. A cena se transformou numa verdadeira dança das cadeiras, onde todos tentavam chegar primeiro ao grande palácio na esperança de encontrar a comodidade do café depois de um dia cansativo de esnobação. Se a vida real de Eliana era risível, posso assegurar que a reação da corte, ao ver a verdadeira decisão de quem se sentaria ou não no trono, foi ainda mais. O clímax se deu com uma faísca de cafuné no lavrador e um surrado espaço para um queijo coalho que rodava a roleta do sabor, pura ironia em forma de alimentação. E como não poderia deixar de ser, o suposto drama se tornou uma situação bizarra e banal quando, ao final da performance, o lavrador decidiu fazer uma pausa e, cansado de todo aquele mimimi, atirou um grão de café em direção ao teto e fez mais sucesso que a própria princesa. O riso ecoou pelas paredes da fazenda e, entre um cafezinho e outro, a moral fake da história ficou clara. Mais vale um grão de café com amor do que 1000 ervilhas sem sabor. Porque, afinal, quem não tem o que fazer vai mesmo se preocupar com um testezinho? O mundo é redondo, mas o fundo do bule é o que realmente importa. A sombra da palmeira, poemas de um tempo que adormece na memória. Isso ninguém conta nos livros de história, mas, na era da realeza tropical, havia um dilema que se arrastava pela areia como uma iguana indecisa. Como saber se uma princesa era digna de estar sentada à mesa com os apreciadores do melhor café do reino, ou se deveria ser simplesmente uma mera espectadora do banquete dos títulos. Era um dia qualquer
em 1870, no afã ardente do sol que raiava nas plantações de café, quando nossa protagonista, a princesa Maricota, decidiu que precisava do melhor colchão de palmeiras da sua vida, precisa achar um grão perfeito. O cheiro doce do café torrado, misturado ao ardor tropical, e o suave sussurro das folhas criava um ambiente onde até os ventos pareciam trazer pautas sobre ciúmes e intrigas palacianas. Em meio a isso, encontrava-se o servente Humberto, um personagem exageradamente formal que, ao invés de trazer água, parecia carregar a história dos 7 mares no olhar. Rosto de quem sabia tudo, mas falava pouco. Ele trazia um prato de brigadeiro como referência da riqueza e ostentação, enquanto gesticulava de um jeito que mais parecia dançar valsa em um sapato apertado. O conflito começava a ser tecido entre o desejo da princesa por uma vida glamurosa, baseada em suas melhores selfies embaixo das palmeiras, e a pressão da sociedade, que exigia a rigidez de costumes antigos, como um par de sandálias havaianas que nunca saíam de moda, mas apertavam os pés. As festas na corte eram repletas de rituais malucos que faziam reuniões de condomínio parecerem mais simplistas do que um anúncio de oleosidade excessiva nas redes sociais. Uma competição de quem conseguia fazer mais reverências, como se cada um estivesse tentando conquistar o seu lugar no pódio do ego. A princesa, em sua busca desenfreada pela aprovação social e o medo do ridículo a assombrando como um mosquito inconveniente, decidiu testar a resiliência da sensualidade de seus possíveis pretendentes. Cada um deles era convidado a provar as iguarias feitas com grão de café, enquanto a princesa descansava em uma pilha de folhas de palmeira. O clímax deste verdadeiro desfile de absurdos chegava quando o príncipe Jojo, um bonitão que se achava o rei do camarote, ao morder um bolinho envenenado de café, disparou a mais insólita das reações, uma dança à la TikTok que deixou todo o salão em silêncio. A centralização da corte em redor do príncipe, enquanto ele dançava, exibia a ironia da situação. O que deveria ser uma demonstração de sabedoria acabava por ser apenas uma estratégia de marketing da nova era. Em meio a tantos desvarios, a verdadeira moral da história se revelava. Afinal, se tudo não passava de uma encenação, melhor ser o protagonista da própria comédia do que o coadjuvante da tragédia alheia. Como diria um velho ditado, quem não se arrisca não é convidado para o buffet. E se um dia a princesa não encontrar um grão perfeito, bem, vai ter que se contentar com o grão de areia. E assim, após uma jornada cheia de aventuras, em um universo onde a luz suave da manhã se mistura ao perfume envolvente do café torrado, nossa princesa, com seu coração terno e seu espírito lutador, deparou-se com os desafios que moldaram sua essência, desde o momento em que se apresentou ao reino com sua dignidade inabalável, até o instante em que suportou os testes da rainha. A história nos lembrou que, mesmo nas dificuldades, a verdadeira nobreza vai além de aparências. É forjada na delicadeza do ser. Neste lar tropical, entre palmeiras e o doce canto dos pássaros, exploramos os laços que unem as pessoas, as tradições que existem além das fronteiras e, sobretudo, a beleza das pequenas coisas que nos nutrem, como um bom café da manhã que sempre traz conforto. Assim, a narrativa não apenas lembrou-nos da importância da autenticidade e da busca pelo que é puro, mas também destacou o valor das experiências compartilhadas, mostrando que, enquanto as máscaras podem escondê-las por um tempo, é a verdade que realmente nos conecta. Em um mundo cheio de pressa, que possamos sempre encontrar um momento para desacelerar, apreciar a doçura de cada grão e lembrar que, no fundo, são os detalhes que tornam a vida verdadeiramente mágica.
como a combinação perfeita entre a suavidade de um lençol e o toque sutil da brisa, nos envolvendo em um abraço acolhedor que nos convida a sonhar.